Amém? Quantos de vocês já escutaram assim, olha, engole o choro? Já? Quantos de vocês já escutou isso? Engole o choro. Muito, né? Quantos de vocês já ouviram falar assim, homem não chora? Quantos? Os homens aqui acho que já ouviram falar muito isso. Quantos de vocês já ouviram falar assim, no momento de luto, você tem que ser forte? Já ouviram falar isso? No momento que você está vivendo um luto, no momento que você está vivendo uma dor, as pessoas chegam para você e falam assim, olha, esse momento é o momento que você tem que ser forte. Já ouviram falar isso, queridos? Às vezes no momento de luto, no momento que nós queremos soltar, que nós queremos gritar, que nós queremos chorar, nós somos impedidos de fazer isso. E muitas pessoas deixam de viver um luto, deixam de chorar num luto, por pressão de outras pessoas. Às vezes as pessoas elas deixam de chorar por vergonha ou por orgulho. Porque culturalmente nós somos ensinados que homem não chora. Isso é verdade? Principalmente os mais antigos. Homem não chora. Engole esse choro. Você tem que ser forte. E isso, queridos, na realidade causa para muitos, em vez de uma libertação, um aprisionamento. Mas e o porquê chorar? Será que realmente o homem chora? Será que realmente nós devemos chorar? Vem comigo na palavra. Salmo 126. Na minha tradução começa dizendo assim com o título: Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor. E grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, o que, queridos? Ceifarão ou colherão. Verso 5 novamente. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amados, precisamos entender algo aqui. Israel entra na terra prometida, e aí nós temos a primeira geração nessa terra prometida, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus. Vem a segunda geração, obedece a Deus, é fiel a Deus. Mas aí vem a terceira geração e começa a ser idólatra. Começa a desobedecer a Deus. Começa a sacrificar a ídolos. Começa a adorar a ídolos. E o pecado é tão grande, e o pecado é tão imenso, que na terra em qual foi santificada, eles derramam o pecado tão grande sobre aquela terra, na qual Deus os tira da terra prometida. Preste bastante atenção nisso. Na terra em que eles foram abençoados, o pecado foi tão grande que Deus tira eles dessa terra e coloca eles em exílio por 70 anos. Olha só como é que Deus tratou o povo dele. E aí eles ficam ali por 70 anos, no exílio. É tirado da sua terra, vai para uma outra terra, 70 anos. 70 anos, queridos, praticamente é uma geração. Nesses 70 anos, eles ficaram ali abandonados, longe da sua terra natal, longe do lugar onde eles adoravam a Deus, longe do templo. Com 70 anos, eles casaram, se deram em casamento, tiveram filhos, construíram. 70 anos, é uma geração. Mas naquele lugar, queridos, eles choravam. Naquele lugar, queridos, eles clamavam a Deus, pedindo para voltar para a sua terra, pedindo para voltar para o lugar onde eles poderiam adorar.
E naquele lugar, eles perderam até a alegria e os cânticos ao Senhor. Naquela terra, eles pararam de adorar a Deus. De cantar a Deus. Olha lá comigo, Salmos 137, por favor. Salmos 137. A partir do verso 1. Olha o que diz. Junto aos rios da Babilônia, ali nós assentamos e choramos. Novamente, junto aos rios da Babilônia, ali nós assentamos e chorando. Quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos uma canção do Senhor em terra estranha? Eles não louvavam a Deus ali, eles não tinham alegria de adorar a Deus naquela terra. Mas aí chegou o tempo de voltar para Jerusalém, de voltar para a sua terra. Chegou o momento da restauração. Depois de 70 anos, queridos, de choro, depois de 70 anos de lamentação, depois de 70 anos clamando ao Senhor, chegou o momento deles voltarem para a sua terra. Salmos 30, verso 5. Bastante salmos hoje, né? Maravilha. Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida. Olha agora, o choro pode durar mas a alegria vem pela... Você pode, querido, chorar durante a noite. Você pode clamar durante a noite. Às vezes na noite você pode achar que não tem esperança. Às vezes na noite você pode estar passando uma noite terrível e falar: não vai ter solução. Mas enquanto você chora aos pés do Senhor, a alegria vem pela manhã. Pela manhã ela vem. E assim estava esse povo, 70 anos chorando, 70 anos clamando. E aí chegou o momento deles irem para a terra prometida, de voltar para a sua terra, o lugar onde eles tinham conquistado, onde o Senhor os tinha dado para ele. Queridos, não perca isso, esse pequeno detalhe da palavra. O Senhor deu uma terra para eles. Primeira geração fez tudo certo, segunda geração fez tudo certo, a terceira geração pisou na bola. Na terra que Deus deu, Deus tira eles da terra que Deus deu para eles. Entenderam o detalhe disso? E passa 70 anos, agora Deus fala: vocês vão voltar. E agora vocês vão ter que reconstruir aquilo que foi destruído. Vocês vão ter que plantar novamente, porque tudo foi destruído. Os inimigos destruíram. O templo foi destruído. O templo onde eles adoravam a Deus foi destruído. As casas foram destruídas. Os lugares onde eles plantavam foi destruído. Olha só. E aí, se você for para Ageu, o profeta diz o seguinte: o profeta vai até Zorobabel, o governador, mais o sumo sacerdote, e Deus usa uma palavra falando assim: até quando vocês vão estar preocupados com as suas casas, construindo casas bonitas, enquanto a minha casa está destruída? O que vocês fazem, não conseguem ajuntar, porque quando vocês ajuntam, eu assopro, destruo tudo. Volte, se arrependam. Por quê? Porque esse povo que tinha voltado da Babilônia, chega naquele lugar, está tudo destruído. Eles começam então a fazer o quê? A construir as suas casas, a usar plantações para eles próprios. E Deus disse assim: parem tudo que vocês estão fazendo. Antes de vocês pensarem em vocês, pensem primeiro na minha casa. Vai lá e reconstrua o templo. Subam nos montes, peguem as madeiras, reúna o povo, reconstrua o templo, porque aí sim a bênção virá sobre vocês. E Deus usa ali então Zorobabel, mais o sacerdote, para reunir o povo clama, o povo se arrepende, e Deus vem com a sua bênção quando eles entenderam o propósito.
E aqui nós temos no Salmo 126, um salmo na qual eles estão voltando, um salmo na qual eles cantam, mas o verso diz assim: restaura, Senhor, verso 4 do Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão o quê? Ceifarão. Queridos, o choro representa a vida. Você sabia disso? Que choro é vida? Num dos momentos mais difíceis que eu enfrentei com a minha família, o meu neto ficou 21 dias, 20 e poucos dias dentro de uma UTI. E todas as vezes que nós íamos para aquele lugar nos primeiros dias, a nossa concentração era sempre com o meu neto. E lá em Boston era muito grande a UTI neonatal. E todas as vezes que nós íamos ali, nós íamos focado nele. Não prestávamos atenção. E um dia eu comecei a observar e ver que dentro daquele local, o que existia era silêncio. Era silêncio. Várias crianças. Silêncio. Aí um dia nós estamos saindo dali e tem uma criancinha que começou a chorar. E a enfermeira falava assim: isso, chore, isso, good job, força. Houve uma festa naquela UTI quando um bebezinho daquele começou a chorar, porque representava a vida. O choro representa uma vida. Quando um bebê nasce, o choro representa vida. Mamãe, se teu filho estiver chorando, louve a Deus. Porque o que nós mais queríamos era escutar o choro do nosso neto. Quando um bebê nasce, ele chora, significa que ele está vivo. Então quando o seu bebê chorar, não reclame. Não reclame. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Choro representa vida. Choro representa emoções. Choro lhe representa libertação. Choro representa cura de coisas que estão aí dentro. João capítulo 11, verso 35, por favor. O versículo mais curto da palavra de Deus, mas eu acredito que o mais profundo que tem. Jesus chorou. João 11, 35. É esse o versículo. Jesus. O que está escrito aí na sua Bíblia? Jesus chorou. E esse Jesus chorou, querido, significa no original, no grego, o seguinte: Jesus chorou em silêncio. Não aos altos prantos como estavam todos ali chorando naquele momento quando Lázaro estava morto. O choro de Jesus foi algo de dentro para fora, mas foi profundo o choro dele. Foi profundo. Mas a pergunta é o seguinte: por que Jesus chorou? Ele sabia que ele ia trazer Lázaro da volta dos mortos, sim ou não? Ele ia trazer, ele sabia, ele era Deus, ele sabia que ele ia chegar ali, tira a pedra, vem Lázaro para fora, ele sabia disso. Então por que Jesus chorou naquele momento? O que aconteceu naquele momento para Jesus chorar? Sendo Jesus o próprio Deus, meu amigo, queridos, se Jesus chorou, chore. Não tenha vergonha de chorar. Se o mestre chorou, chore também. Solte as suas emoções. Não tenha vergonha. Vamos virar um bonde de chorão? Mas amém, vamos lá. Por que então Jesus chorou, queridos? Sabe por quê? Porque naquele momento, as lágrimas de Jesus revelavam a humanidade de Jesus. Ele sendo
Deus, homem, ele expressou a sua humanidade. Sabe por quê, queridos? Porque ele passou por todas as experiências que nós, como homem, passamos. E como nós passamos. Jesus passou por todas elas. Tentações, dores, perseguição, traição, fome, dor. Jesus passou por tudo. Dor de barriga. Sim, ele era homem. Dor de ouvido, dor de dente. Todas as emoções afloraram na vida dele. Porque às vezes nós falamos Jesus, nós achamos que ele era homem, com todos os sentimentos. E nesse momento, queridos, quando ele está ali, ele expressa a humanidade dele. Ele expressa o sentimento dele. E aí nós ficamos com isso. Nós ficamos com o quê? Não chora. Não engole o choro. Homem não chora. E vamos segurando. E vamos segurando. E vamos segurando. E outra coisa, queridos. Suas lágrimas também mostram a sua compaixão. Sabe por quê? Isaías 53, 3. Você pode colocar para mim, por favor? Isaías 53, 3. Olha aqui que o profeta Isaías diz. Isaías 53, 3. Diz que ele é o quê? Era o quê? Desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Essa parte aqui. Homem de e sabe o que é. E ele sabia o que era padecer. Ele tinha os sentimentos de homem. Ele sabia, queridos, o que era padecer. Ali ele expressava um sentimento. Um sentimento de compaixão. Pegaram isso? Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 4. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Olha o que a Bíblia fala, o que o Senhor Jesus está falando aqui, olha. Bem-aventurados os que... Então quer dizer que eu serei bem-aventurado, que eu serei abençoado, que eu sou bem-aventurado quando eu choro. Não quando eu me fecho e sou orgulhoso. Não quando eu me fecho e tento mostrar aquilo que eu não sou. Mas eu sou bem-aventurado quando eu estou passando por situações, quando eu estou passando por perseguição, quando eu estou passando por dificuldades, quando eu estou passando por necessidades ou por dor, eu choro. Porque a palavra de Deus aqui, ó, bem-aventurado os que, porque eles serão o quê? Consolados. Romanos capítulo 12, verso 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Choro, queridos, expressa a minha humanidade, expressa os meus sentimentos. Mas aí a palavra de Deus diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão. Preste atenção bem nisso. O povo sai do cativeiro, chega na sua terra, a sua terra está toda destruída, as casas destruídas, os lugares para fazer a plantação estão todos destruídos. E aí é necessário que eles comecem a reconstrução. Para que haja reconstrução, eles têm que preparar a terra, eles têm que preparar suas casas. Eles estão saindo cativo de um lugar. E aí, queridos, existe pouca semente. Aí esse lavrador, ele tem que tomar uma decisão na sua vida. Qual que é a decisão? Eu uso essa semente aqui para fazer pão para a minha família, ou eu uso essa semente para plantar nessa terra, tendo a fé e a esperança que o que eu estou plantando vai crescer e vai multiplicar, e aí sim eu terei mais semente para plantar e terei condições de fazer pão para a minha família. Olha onde chega esse lavrador. Eu tenho dois posicionamentos, dois caminhos a seguir. O que eu faço? Eu alimento minha família ou eu planto? Qual decisão que eu vou tomar? E aí ele está dizendo aqui, olha, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão.
O lavrador aqui, ele tem que ter a fé que o que ele vai plantar, Deus vai fazer com que haja uma colheita. E temos que entender que aquilo que eu planto, eu colho muito mais. Eu tenho que ter a fé que quando eu plantar, o Senhor vai fazer com que brote, com que cresça e me dê mais sementes, e mais sementes que eu possa plantar mais e colher mais e poder ter mais alimento e mais alimento. Mas aqui, queridos, eu tenho que ter a fé dizendo o seguinte: olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Porque aí entra o que? Entra a minha fé. A fé, queridos, da minha dor, a fé de entender que eu estou passando num momento de dificuldade, no momento de dor, mas eu preciso plantar, porque eu sei que eu plantando eu vou colher, e essa colheita ela será de multiplicação. E aí o que rega essa semente? O que rega essa semente são as lágrimas, queridos, de choro da sua fé. Quando você chega diante do altar e coloca o seu choro diante de Deus, clamando diante de Deus, o que vai regar essa semente é a sua lágrima. Por isso, não guarde para você. Diante de Deus não tem como você ser orgulhoso. Não tem como você chegar diante de Deus aqui, queridos, e querer mostrar o que você não é. Diante de Deus você tem que ser a sua sinceridade. É a sua lágrima que vai regar a sua semente. E tendo a fé que isso vai fazer com que haja uma colheita sobrenatural da semente da sua fé que você plantou. Ou então você pode pegar a sua semente e transformá-la num pão, e você vai comer, você, tua família, e vai acabar, e aí vai sim vir a morte para a tua vida. Entenderam? Mas quando eu compreendo e tenho a fé em Deus, eu tenho a fé no Senhor, eu tenho a fé que aquilo que eu estou plantando, estou chorando, eu vou colher. Queridos, é agradável ao Senhor que reguemos a semente da palavra com as nossas lágrimas. Parece, né, esquisito? É agradável a Deus que eu venha regar com as minhas lágrimas? Sim, queridos. Quando você chora diante de Deus, você demonstra o seu coração. Você demonstra que você está desarmado. Demonstra que você é totalmente dependente dEle. Para os outros, você pode até se mostrar uma pessoa, né? Mas diante de Deus, como que você pode mostrar o teu coração? Como que você pode chegar diante de Deus e dizer: esse aqui sou eu, sendo que você não é? Diante de Deus eu tenho que me despir de todas essas coisas, do meu orgulho, da minha vaidade, da minha soberba, da minha ganância, e me colocar diante de Deus e chorar diante de Deus, falando assim: Senhor, esse daqui sou eu, sou totalmente dependente do Senhor, não posso, por mim mesmo eu não posso. Senhor, essa semente que eu tenho nas minhas mãos aqui, olha, eu poderia fazer um prato bem gostoso para mim e para minha família, mas eu sei que com essas sementes aqui, Pai, eu vou lançar ela, eu vou plantar ela, eu vou chorar em cima dela, porque eu sei que eu vou colher com júbilo. O texto diz assim, olha, queridos, aquele que com as lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Qual que é o teu choro hoje? Qual que é as dificuldades que você tem passado hoje? Qual é o choro que você tem feito diante de Deus? O que você tem clamado? E o verso 6 diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto faz o quê? Semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha, eu plantei uma semente, querido, chorando, mas eu vou para lá, eu vou com júbilo, vou colher meus feixes, que é muito mais daquilo que eu plantei, vai vir uma colheita muito maior. O que você tem chorado hoje? No que você tem clamado hoje? O que o teu choro está regando? Qual é o seu clamor diante de Deus hoje? Um conselho que eu dou para você hoje, meu amigo, é que você não pegue essa semente e não use ela agora, mas sim plante ela, sabe por quê? Porque você vai colher muito mais.
Todas as vezes que você chegar diante do altar, todas as vezes que você chegar diante do altar, chore diante do Senhor. Ou então entre no teu quarto, chore diante do Senhor. Clame diante do Senhor. Não entre diante do Senhor com orgulho, com vaidade, com soberba. Mostre o teu coração. Rasgue o teu coração. Para que você possa colher muito mais, queridos. Outro detalhe. Existem bênçãos, queridos, que Deus nos dá assim, ó. Pá, instantâneo. Você clamou, pim, já chegou a bênção. Mas existem bênçãos, queridos, que elas vêm com o passar do tempo. Com o passar do tempo, parece que está demorando, chegou a bênção. Veja só, umas vêm instantâneo, outras vêm com o passar do tempo, mas outras, amados, elas só vêm depois de semear, chorar e esperar com paciência. Nós não podemos, queridos, passar do processo. Plantou, regou, espera crescer para colher. Entenderam? Tem um processo. E eu não posso pular esse processo. Existem bênçãos na sua vida que vai depender única e exclusivamente do seu choro. É doído? Sim. E o seu choro pode demorar um tempo. Só que enquanto você estiver regando, a semente está o quê? Germinando. Só que uma semente, antes dela ir brotar para cima, ela vai para onde? Para baixo. E os seus olhos não estão vendo o que está acontecendo. Você olha para o solo e você não vê nada. Mas lá embaixo, ela está germinando. E todas as vezes que você chora diante de Deus, que você clama diante de Deus, com as suas lágrimas, ela começa a brotar mais. Ela começa a brotar mais. E aí vai seu choro, e o que está acontecendo? Brotando mais. E ela vai criando raízes. E ela vai criando raízes. E as árvores, queridos, para que elas possam ser fortes, primeiro ela tem que ter raiz. Porque uma árvore que não tem raiz, ela cai. Então toda vez que você vai diante de Deus e chora diante de Deus, a sua sementinha ali está criando raízes. Ela está criando raízes. Mas vai chegar uma hora que ela vai começar a brotar. E a hora que você começar a ver que ela está começando a brotar, queridos, você começa a clamar diante de Deus e chora mais diante de Deus. E ela vai começar a crescer. E ela vai começar a crescer, queridos. E aí os seus olhos vão começar a contemplar. E a hora que você começar a contemplar, existe um outro processo, que é o processo do fruto. O fruto, querido, que vai dar esse seu choro, essa planta que você lançou, essa semente que você lançou. E aí o detalhe é que não só você vai ser abençoado por essa árvore, porque você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada. Porque quando uma árvore dá fruto, várias pessoas comem desse fruto. Então, não desista. Ainda que você olhe e não veja nada acontecendo. Ainda que você continue na oração, você fala, eu já tenho 2, 3 anos que eu continuo na minha oração. Tem 10 anos que eu continuo na minha oração. Não pare. Não pare. Porque a sua semente, ela está criando raízes. E vai chegar uma hora que ela vai brotar. Você crê nisso? Tiago capítulo 5, verso 7. Diz assim. Tiago 5, 7. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Significa, amados, que eu tenho que entender como um lavrador. Eu não sei quantos de vocês são lavradores ou trabalharam na roça. Existe o tempo, queridos, e a paciência. E existe também a hora certa de plantar, o tempo certo de plantar e o tempo certo de colher. E o Tiago aqui ele está dizendo assim, ó, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Está doendo? Está difícil? Está chorando? Mas não desista. O que você tem que colocar diante de Deus durante esses tempos? Qual é o choro que você tem feito? Novamente,
Novamente, o seu choro representa vida diante de Deus. O seu choro representa uma vida diante de Deus. É como que se fosse aquele bebê que um pai e a mãe tem, que quer escutar o choro dele. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus chorando, é vida, é a nossa vida que chega aos ouvidos de Deus, dizendo assim: olha, ele está clamando, a vida nele, a vida nele, a vida nele. Entenderam o que é isso? O seu choro diante de Deus representa a vida. E vai chegar a hora que você vai colher. Sabe por quê, queridos? Porque as promessas de Deus, elas não falham. Gálatas capítulo 6 diz assim: ao seu tempo nós vamos ceifar. Presta atenção. Ao seu tempo você vai colher. Você tem chorado diante de Deus? Acho que só uma aqui. Tem chorado diante de Deus? Faz algum tempo? Tem pensado em desistir? Sim. Todos nós pensamos em desistir. Porque chega um momento que a gente fala assim: não está valendo a pena. Deus não me ouve. Não vale a pena. Amados, você sabia que no deserto, você vê o deserto, tem nada, somente areia. Mas você sabia que se der um tempo de chuva ali, você sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a florescer. Os olhos do ser humano não vê nada. Os olhos do homem, o que vê é deserto. Tudo rachado. Mas dá uma chuvinha para ver. Quantos aqui vieram do Nordeste? Isabel, só você, mais uma ali. Tem medo não? Levante aí, oxe. Vala meu nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ó. Quem é bem lá do Nordeste mesmo, daqueles bem... Misericórdia. Não vamos chegar a tanto não, né? Na época da seca não é tudo rachado? O solo? Sempre. Mas quando vem a chuva, o que acontece com aquele solo? Brota rapidinho, vem o verde. Aqui ele diz assim: no tempo da chuva serôdia e temporã. E eu quero nessa manhã profetizar sobre a sua vida a chuva serôdia e a chuva temporã. Ainda que os seus olhos que você está vendo possa ser um deserto, tem semente ali. Tem sementes que você plantou há algum tempo ali. Tem sementes que foram colocadas ali. O que está faltando hoje para essa semente brotar é o seu choro diante de Deus. E o seu choro diante de Deus vai representar a chuva serôdia e a chuva temporã. E você vai ver que vai começar a brotar coisas ali que você plantou há algum tempo, que até você possa ter esquecido disso. Sabe por quê? Porque ao seu tempo você vai colher. E vai colher as bênçãos de Deus, vai colher aquilo que você orou diante do Senhor. Novamente, nessa manhã, eu quero declarar sobre a sua vida e profetizar sobre a sua vida que as sementes que você plantou ali naquele solo, ainda que venha estar esquecida, a chuva serôdia, a chuva temporã do Senhor, através das suas lágrimas, serão derramadas e essas sementes brotarão. E você vai colher a 100 por 1 em nome de Jesus. Crê nisso? Você crê nisso? Então tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de se derramar ao Senhor. Olhe para essa terra seca. Olhe para essa terra seca. Olhe com fé. Talvez você hoje aqui pode ter vergonha de vir aqui na frente, orar e chorar. Quando você chegar na tua casa, você vai entrar no teu quarto. E pela fé você vai visualizar uma terra seca, de sementes que você plantou ali e disse: não vou conseguir colher nada. Em nome de Jesus eu quero que você chegue ali e comece a orar e chorar diante de Deus, visualizando essa terra brotando essa semente, e você vai colher a 100 por 1. E aí, queridos, você vai voltar pulando, saltando e gritando de alegria, porque você colheu feixes e feixes, porque a sua fé é o que alegra o coração.
coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então faça isso nesse dia. Se na hora da unção você tiver coragem e quiser vir aqui na frente, se ajoelhar e chorar na presença de Deus, faça isso. Mas chegue visualizando quais são as sementes que você plantou. Quais são as sementes que você tem orado durante todo esse tempo. E chore pela fé, vendo essa semente brotar. Você crê nisso? Amém. Vamos preparar a nossa Santa Ceia aqui.